Bom dia, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias, e estou aqui para ministrar uma oficina de contação de histórias do projeto Circuito Popular de Oficinas, contemplado através do edital de apoio à cultura do Fundo Municipal PROMIC, da Fundação Cultural de Palmas. Então, agradeço o Instituto Social do Tocantins, agradeço a todos pela presença, agradeço pelo convite de ministrar a oficina. E vamos começar falando da contação de histórias, essa arte milenar e que encanta tanto a ponto da gente se reunir aqui para discutir o tema, para ensinar técnicas de se melhor contar a história e atingir o coração do próximo, né? A contação de histórias, ela é uma coisa tão elementar na vida do ser humano que quando o primeiro homem lá nas cavernas parou para escrever uma inscrição nas paredes, quando ele traçou os primeiros desenhos, ele estava contando uma história. Quando, após a descoberta do fogo, quando eles se sentaram ao redor da fogueira a primeira vez, ainda que não se comunicassem por palavras, eles contaram a história através de gestos ou olhares. Porque a narrativa é uma coisa que sai naturalmente do ser humano. A gente está sempre contando, olha, eu fui ali, eu fiz alguma coisa, eu vi o que aconteceu. Contar é um ato natural. E fabular, que é criar histórias, é tão natural que você faz isso até involuntariamente. Até quando a gente está dormindo, a gente sonha, a gente fabula, né? A gente produz histórias. Então, a contação de histórias, ela é uma coisa natural e, em determinados lugares, ela chega a ser uma profissão muito séria, como no caso de determinados países da África, que tem os griots. Em determinadas comunidades africanas, quando a criança começa a crescer e mostrar as primeiras habilidades, eles já determinam quem vai ser o griot daquela comunidade. E aí aquela criança escolhida para ser o griot, ela vai conviver com os anciãos, ela vai ouvir todas as histórias daquela cultura, e ela será o guardião dessas histórias, dessas narrativas orais. São através dessas narrativas que a cultura de um povo é perpassada. Então, o griot, ele serve como elo para transmitir a cultura de um povo, de uma geração, para uma geração seguinte, através da oralidade, através do ato de contar. O ato de contar difere da leitura, de você ler. Uma história contada é diferente de uma história lida? Sim. Quando você lê a história, você não consegue captar elementos que só um contador empresta para a história. Por exemplo, se você ouve uma história contada através de um contador tradicional mesmo, aquele que conta porque viu, porque esteve lá, essa história vai ter verdade. Essa história vai ter entonação de voz, vai ter sonoridade, vai ter pausas, vai ter um monte de olhares, trejeitos. São elementos que só se obtém, que só existe no ato de contar histórias. Não existe quando você lê. Né? Então, a contação de histórias, ela é muito importante também, porque é um momento de afetividade, é um momento de troca muito grande. E quando você está contando histórias, você está olhando no olho da pessoa, você está doando o seu tempo para aquela pessoa, você está colocando um monte de coisas que só você
consegue colocar, porque cada contador de histórias conta diferente, porque ele tem os seus próprios elementos que ele adiciona na história, né? Que são elementos corporais, que são as coisas que ele vai criando e vai descobrindo, vai produzindo ali na contação ou durante sua vida de contador. Então, se eu conto uma história e o meu amigo conta a mesma história, são contações diferentes, tá? São emoções diferentes que nós vamos provocar. Então, o ato de contar histórias, ele tem toda essa importância e tem todos esses elementos que o contador insere, que o contador coloca, e tem muita energia, o que é uma troca de energia. A pessoa que está ouvindo, ela para, ela coloca toda a sua atenção ali no contador, e a pessoa que está contando dá tudo de si. Eu, como contadora de histórias, por exemplo, geralmente depois de um espetáculo de contação de histórias, eu fico cansada. Há 2 semanas, eu executei um projeto com contações de histórias e oficinas em uma escola pública do Estado. Daqui de Palmas, mas uma escola estadual. E aí, a nossa agenda, nós colocávamos 3 oficinas numa manhã, que são oficinas virtuais, naturalmente, que a gente não passa de 1 hora, né? Para não extenuar a pessoa. Então, a gente colocava até 3 oficinas, mas no dia do espetáculo, a oficina é de 1 hora, 1 hora e 10, mas no dia do espetáculo, que é apenas de 40 minutos, a coordenadora quis colocar uma oficina na mesma manhã que o espetáculo. Eu disse, professora, eu não consigo, eu preciso de concentração antes. Ela queria colocar a oficina antes. Ela falou, mas você faz 3 oficinas seguidas, sai de uma sala, entra de outra. Eu falei, faço até mais. Agora, a contação de histórias é diferente. A gente precisa de concentração antes. E a gente precisa estar descansado, porque a gente utiliza muita energia no ato de contar. É o contador mesmo, que passa aquela verdade, que consegue mergulhar na história para poder transmitir para quem está ouvindo. Então, esse contador, ele é muita energia que ele coloca. Então, ele vai ficar cansado depois, né? Porque como eu estou te falando, a questão da troca da energia que se coloca, e quem está ouvindo sente também essa energia. E a contação de história ela é tão transformadora, ela é tão importante assim, para a questão psicológica do ser humano, que houve uma pesquisadora da contação de histórias, uma americana, que fez um trabalho de contação de histórias maravilhoso durante o acompanhamento das vítimas do terremoto no Haiti, e ela mostra as fotos do antes e do depois, os olhares das mulheres, das crianças vítimas, os sobreviventes, que não tinham mais esperança, que tinham perdido suas casas, seus familiares, que tinham um olhar completamente vazio, triste. E aí ela mostra depois fotos, depois desse projeto de contação de histórias, desse projeto de troca de afetividade. É diferente. A gente percebe a esperança voltar no olhar dessas pessoas. E esse projeto foi reconhecido pela ONU e foi premiado como um projeto que contribuiu na questão da humanização com as vítimas do Haiti, um projeto de contação de histórias. Então, é importante. Vamos focar na contação de histórias, é uma coisa, principalmente, para a criança. Então, o profissional que trabalha com a criança ou com o idoso, é muito importante ele contar histórias, ainda que ele não domine técnica nenhuma. Conte histórias, conte com o coração. A contação de histórias, ela desenvolve laços, ela cura emocionalmente, ela provoca novas sinapses. É importante, tá? Desenvolve raciocínio, desenvolve criatividade, um monte de coisa. Então, existe
existe o contador de histórias tradicional e o contador de histórias moderno. O contador de histórias moderno, ele conta geralmente com objetos, nós temos aqui um monte de objetos que eu vou mostrar, que são técnicas que eu vou apresentar. E tem o contador tradicional, que é aquele que eu estava falando do griot, que é aquele que ouviu história a vida inteira, que conta a história com muita verdade, que toma isso para si mesmo, como uma profissão, que sente prazer no ato de contar histórias. Então, esse contador de histórias tradicional, ele não utiliza objetos, ele utiliza o olho no olho, ele utiliza o próprio corpo, a linguagem corporal, a entonação de voz e a verdade. Ele utiliza a verdade. Ele conta a história, porque para você contar uma história, você tem que conhecer a história profundamente. Senão você vai chegar uma hora que a plateia vai interagir e você vai perder o rumo aqui da história se você não tiver se apropriado verdadeiramente dessa história. Né? Porque se você pegou a história para si, você pode mudá-la. Eu faço muito isso. Eu mudo muito histórias. Né? Os irmãos Gris que me perdoem, mas eu vivo alterando algum detalhe na contação. É porque surge no ato da contação. Você olha para uma pessoa e você tem uma ideia. Você fala uma frase e, de repente, vem uma canção linda que você se lembra de uma cantiga de roda, e você tem a ideia de pegar o pandeiro, inserir na contação, como eu fiz essa semana na outra contação. Quando eu falei que a pombinha caiu no laço, eu me lembrei de uma musiquinha da minha infância. Minha pombinha, vovô, caiu no laço. Imediatamente eu peguei o pandeiro, inseri a música na contação, que foi uma coisa linda. Então, são insights que ocorrem durante o movimento da contação, de acordo com a reação da plateia e de acordo com o seu estado de espírito, de acordo com o mergulho que você faz na história que você está contando. Porque, às vezes, você mergulha tão profundamente que você acha natural sair mudando, sair acrescentando fatos, principalmente nessas narrativas que já caíram, que já são domínio popular, que você não tem mais que respeitar a narrativa original do autor, coisas que não envolvem mais direitos autorais, né, que você fica livre para fazer essas alterações. Então, a gente vai passar para umas técnicas de contação de histórias. Precisa de técnica? Não precisa. Se você conta com o coração, você conta com verdade, não precisa de técnica. Mas quem quiser incrementar sua contação de histórias, principalmente as professoras que estão aí com a educação infantil, elas gostam de acrescentar objetos, de acrescentar elementos para prender mais a atenção da criança, e é válido, né? Tem teóricos que criticam, tá? Tem teóricos que dizem que aí a contação de história, a arte da oralidade já vai estar decaindo para o teatro, já vai estar transformando em teatralização. Mas um monte de outros teóricos, de outros estudiosos, pesquisadores da narrativa oral, acham muito válido que se acrescente objetos. Afinal, a contação de histórias é um elemento da cultura. E a cultura, ela não é fixa, né? A cultura, ela varia de acordo às variantes mesmo, de tudo, de tempo, de povo. Então, o tempo está mudando, as crianças, as pessoas não querem ficar tanto tempo, né, ouvindo só a voz e o olhar, porque já tem tecnologia demais, e porque eles já estão acostumados com muitos elementos ao mesmo tempo. Então, vamos inserir novos objetos, vamos inserir novas técnicas, tudo é válido, né? E a gente começa, então, com a técnica que os professores amam, que é a técnica do avental. O avental para contação de histórias é feito geralmente em TNT,
que é um material bem baratinho que você encontra na papelaria, mas quando eu falo baratinho é tipo R$ 3, R$ 4, é baratinho mesmo, metro. Então, você pode comprar, tem de todas as cores, né? Esse avental aqui, eu fiz com o que eu tinha em casa no dia, e eu só tinha feltro dessas cores. Gosto de usar feltro, mas você pode usar EVA, você pode usar tecido, tá? Esse foi feito com feltro, porque se você coloca feltro aqui, nos desenhos que você vai fazer, no cenário, depois você pode colocar um pedacinho de velcro nas costas do personagem que você vai usar para contar a história do bonequinho. E aí, se você coloca o velcro aqui e encosta no feltro, ele fica grudado. E aí o personagem vai ficando no cenário da história. Então, o feltro, para fazer o cenário, é bom porque tem essa utilidade de aderir ao velcro que vai ficar atrás do bonequinho personagem, tá? Esse cenário aqui é o cenário da Buyuna, um personagem, um livro, uma historinha de um livro que eu tenho, que é um folclore regional, muita gente já escreveu essa história aqui no Tocantins. Então, a história da minha Buyuna se passa na floresta, né? No cerrado, e na beira de um rio. Então, eu fiz um cenário assim, coloquei uma árvorezinha, coloquei aqui uma serra, um sol, e aqui um feltro azul para corresponder ao rio. Aí a gente faz esse bolso bem grande, que é onde você guarda os bonequinhos que você vai fazer para o personagem, que é a Buyuna, ou a protagonista da minha história. Então, você guarda aqui, e como vocês viram, você pode fazer o avental como se fosse um avental mesmo, né? Esse formato aqui é bom, porque, ó, você corta mais ou menos o tamanho do TNT assim, aí você dobra no meio e faz o buraco da cabeça. Se você costurar, tiver habilidade de costura, você pode pregar a fitinha, ou colar, ou pedir ajuda para a costureira vizinha, como foi meu caso. Ela foi, costurou e fez o bolso, pregou, e fez essas fitinhas para amarrar do lado, com o buraco da cabeça. Então, a gente coloca aqui na cabeça, ó, passa aqui, e veste o avental. Vou ficar em pé para vocês verem, ó. Veste o avental, tá vendo? Amarra aqui atrás, do lado, tem um lugarzinho de amarrar, eu vou amarrar, porque quando eu fiz esse avental eu era mais magra, agora eu tô gorda, não tá cabendo direito. Tá, aqui, tá vendo? O avental. Então você vai contando. Era uma vez, o que eu vou contar aqui? Zezinho e Aninha, brincando de fingir, viram uma coisa lá no funil. A grande Buyuna, surgindo do rio. Aí, tá vendo? Vocês tiraram a Buyuna daqui do avental e é um personagem que você vai inserir na história. Depois que a Buyuna fizer a parte dela, você vai e prega, se ela tiver o velcro, né? O caso dessa aqui, que os personagens dessa história, eu ministro muita oficina e já ficou no tempo, né? As professoras vão pegando, pede e acabam dando de lembrança. Então, esses personagens não são mais os originais dessa história, eles não têm mais o velcro. Eu não parei para fazer novamente, para colocar. Então, você pode fazer o seu avental da história que você escolher, tá? Você pode fazer da Bela Adormecida, faz um castelo lindo aqui de cenário. Você pode, o que você quiser, Chapeuzinho Vermelho, faz o bosque, bota o lobo mal escondido, né? Vai fazendo. E faz os personagens, coloca aqui e vai contando. É muito bom, no caso de professora, uma sugestão interessante é cada professora fazer um avental de uma história diferente. E aí, elas trocam, uma vai contar na sala da outra, porque a criança acha interessante uma visita, né, uma outra professora ir lá contar uma história com um avental, outra história. Então, é muito legal, né? Você pode fazer esse projeto na sua escola, você que é professora, e convidar as colegas professoras, cada uma vai fazer um avental de um conto de fada, por exemplo, ou de uma lenda do Tocantins, vocês decidem. E aí,
faz esse rodízio, né? Olha, fulano, hoje eu vou contar a história na sua sala e você vai contar na minha. Né? Amanhã, fulano, eu já vou contar na sua e você vai contar na minha. E cada professor com um avental diferente, com uma história diferente, as crianças vão amar e todos nós ganhamos com isso, porque isso gera transformação no ser humano e, consequentemente, transformação social, né? Então, tá aí a nossa primeira sugestão, o avental de contação de histórias. E vamos para uma segunda sugestão, muito legal, que é a das colheres. Olha, você pode contar uma história utilizando colher de pau, ou colher de plástico, até mesmo aquelas colherzinhas descartáveis de aniversário. Você pode distribuir as colherzinhas para as crianças e para os alunos, e elas podem fazer o rostinho dos personagens ou desenhado com canetinha, ou colando com papel, ou com tecido, EVA, né? Vocês vão escolher o material, ou elas vão escolher o material. E aí desenha os personagens, ou cola o rostinho dos personagens direitinho, e depois utiliza as colheres para contar a história, né? Estão vendo? Se você for contar a história do papai urso, da mamãe urso, não, mamãe urso, papai urso, não lembro mais quais são esses personagens. Então, você vai contando. Eu estou utilizando um material antigo aqui, e a gente para de contar. Eu não usei mais para contar essas histórias. Estão todas desatualizadas, tá? Memória. Está aqui uma sugestão ótima, né? Contação de histórias através de colheres. Uma outra contação de histórias bem legal é através da saia, gente. Se você faz uma saia bem grande, assim como essa, ó, e aí você pode utilizar até mesmo o TNT para fazer uma saia bem rodada sem gastar tanto. Então, você vai dividir a saia em espaços, você pode dividir por fitinhas, e cada espaço vai funcionar como se fosse uma página, ou como se fosse um cenário para uma determinada cena da história. E aí você vai contando, vai mostrando, vai girando a saia, né? E conta toda a história. Ou você também pode utilizar sua saia sem cenário nenhum, sem página nenhuma coisa pregada. Você pode utilizar, por exemplo, se você tiver como personagem. Se você estiver contando uma história de um bebê, de uma mãe com um bebê, você pode pegar essa saia e você pode ninar essa criança. Olha que legal, né? Você pode inventa coisas com essa saia, mais ou menos com aquelas técnicas que a gente usa com lenço, com contação de histórias com lenço. Vocês já viram? Pega lenços, e aí se você coloca um lenço enfiado assim no pau, ele vira uma pessoa. Aí você pode colocar no guarda-chuva, ou você pode colocar na mão mesmo, e pega um lenço de uma cor para servir de personagem. Por exemplo, o lenço cor-de-rosa vai ser a mãe, o lenço vermelho vai ser o pai, que é muito nervoso, o lenço azul já vai ser o avô, que é uma pessoa muito celestial, muito bondosa. Aí você vai mudando de cores na hora que vai apresentando os personagens, vai mostrando os lenços, cada um para representar um personagem. Isso é muito legal também. Parecido com a técnica da saia que eu mostrei, de fazer tipo página e cenário, você pode utilizar a sombrinha, a técnica da sombrinha, né? Cada pedacinho desse, você pode pegar 2, no caso desse pedaço que é estreito, você pode pegar 3 ou 4, e aí você coloca com EVA ou com tecido com feltro partes da história. Se for de um livro, por exemplo, você desenha a página aqui, prega coisas da página aqui, da outra página, da outra, entenderam? E vão colocando cada página da história. Depois você vai contando e vai girando para a criança, ó, certo? E vai aparecendo as páginas, os trechos da história, né? A ilustração de cada parte que você acha importante da história para ser mostrada.
Aí você enfeita a sua sombrinha com fitinhas coloridas e pode colocar bichinhos de feltro pregadinho na ponta que você fizer. Essa sombrinha aqui eu não fiz nada disso, porque ela é uma sombrinha tradicional de contador de histórias. É uma sombrinha japonesa, ela é feita de bambu. Então, e geralmente contador de histórias tem essa sombrinha, então eu não quis fazer. Mas a sombrinha da outra forma que eu estou falando, eu já tive algumas, elas são frágeis e acabam estragando. Mas se você continuar acompanhando o projeto Circuito Popular de Oficinas, eu acho que até o final dele eu consigo fazer uma sombrinha com exatamente as características que eu estou falando para mostrar para vocês, tá? Então, tá aí a técnica da contação de histórias com a sombrinha. Uma outra técnica de contação de histórias muito legal é o dedoche. O dedoche, que é um fantoche de dedo, você pode comprá-lo já pronto na papelaria, entende? Esse aqui é o da Chapeuzinho Vermelho, tá vendo? Você pode comprar já pronto, ou você pode fazer de feltro. É muito simples fazer de feltro. Ou pegar uma meinha de bebê recém-nascido e colar o rostinho, colocar lã para fazer cabelinho. Você pode fazer seu dedoche. Olha aqui, a Chapeuzinho e o Lobo Mau. Tá vendo? Você vai contando a história. Você pode fazer dedoche também de EVA. Você faz o desenho, prega atrás uma coisinha bem assim. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Cortei, deixei em algum lugar. Não tá aqui. Papelzinho azul com 2 buraquinhos. Será onde eu cortei? Acho que eu não terminei. Mas você vai pregar um pedacinho de papel atrás de um desenho que você fizer e vai colocar 2 buraquinhos para você poder enfiar os dedos. Entendeu? Você conta a história. Tá vendo aqui? Se você quiser um desenho menor, os seus dedos podem virar a perna do personagem. Né? Você faz de 2, você vai contar a história de Joãozinho e Maria. Aqui você faz a Maria, aqui você faz o Joãozinho, e você coloca perna nos dois, né? Fica ótima essa técnica de dedoche. Para você contar a história com dedoche, uma boa ideia é você fazer o teatrinho. Você pode fazer o teatrinho de caixa, abrir um buraco no meio e cobrir com tecido. Ou você pode ir na marcenaria e mandar fazer um teatrinho de madeira. Depois você pinta, coloca uma cortina vermelha, para ficar bem teatro mesmo. E aí você vai ficar por trás e colocar o dedo e contar a história com o dedoche. Ou história na vareta, né? Você vai pegar os personagens da história e vai colocar um pedacinho de papel lá atrás para ficar mais durinho e vai colocar um palitinho de churrasco. Então, assim, você vai contando a história. Você faz isso com todos os personagens e vai só enfiando e colocando. A história da vareta, você pode contar sem teatrinho também, né? Tá aqui usando e tá contando. Mas com o teatrinho fica muito legal. Você vai enfiando aqui, as criancinhas sentadas lá, não te vê, né? Você tá com escondidinho atrás. Um jeito bom de fazer um teatrinho para professor de educação infantil, que tem aquelas mesinhas na sala e que tem os lençóis, né? Eles trocam, os meninos dormem à tarde. Você pode, professor, pegar 2 mesinhas daquela, ou berço, e aí você prende uma ponta do lençol numa parte da mesinha e uma ponta na parte da outra mesinha, né? As crianças vão estar sentadas atrás, aí você fica atrás do lençol, escondidinho, e vai mostrando, né? Vai fazendo, contando a historinha, que pode ser com o dedoche, né? Ou pode ser com a varetinha, e pode ser também com fantoche, né? Você pode também colocar
e contar a história do fantoche, que é outra técnica de se contar a história, o fantoche. Para contar o fantoche, ele pode ser ou assim, no lugar de você colocar a mão, né? Como tá esse aqui. Esse aqui é feito de espuma, mas você pode fazer de meia, muito legal. Você põe a mão e aí faz o rostinho de feltro. Ou você pode fazer... Antigamente, as pessoas faziam de papel machê, ficava lindo. Muita gente ainda faz, é trabalhoso, mas muita gente faz. Ou você pode fazer sem buraco nenhum, só pegar o boneco mesmo e utilizar como elemento da contação de histórias, né? Se não tem buraco para pôr a mão, você segura mesmo e conta, né? Vai lá e conta como que é. Tem os bonecos articulados, se botar o meu aqui, que você vai pegando aqui em cima, e tem as linhas que vai puxando, e você conta a história com o boneco articulado, que é bem legal. Ou se você for contar uma história bem minimalista mesmo, olha que legal, você pegar um personagem pequenininho, né, um Pinóquio bem pequenininho. Esse Pinóquio aqui você pode utilizar para contar no teatrinho, né? Personagem bem, fica bem legal. Uma outra técnica. Vocês querem ouvir? Eu vou contar então a história do pirarucu, aproveitar que eu já estou com o pirarucu aqui, e dou duas demonstrações. Eu dou a demonstração de contar a história usando o fantoche, e ao mesmo tempo eu apresento uma história rimada, que é uma outra forma de se contar história através da rima. A história rimada, ela é muito utilizada, porque a sonoridade prende a atenção da criança, e é boa de memorizar, né? A rima é boa de memorizar, e a história rimada, ela conquista determinados corações, como no caso do meu. Eu ouvi uma história rimada quando eu tinha 9 anos de idade, e graças a essa história rimada, que era Pequeno Polegar, era tão pequenininho que ao nascer posso afirmar, tinha assim o tamanhozinho de um dedinho polegar. Uma caixinha de nozes foi seu berço, e carinhosa sua mãe sempre o cobria com uma pétala de rosas. Com o tempo ele foi crescendo, mas tão pouco e devagar, que um dia o apelidaram de Pequeno Polegar. Essa história é responsável por hoje eu escrever em versos. Né? É uma das responsáveis, não é só ela. Mas essa história, quando eu tinha 9 anos de idade, que eu ganhei o disquinho, me influenciou profundamente. É uma das minhas grandes influências dos meus livros para criança, hoje serem escritos em versos. Porque eu fui vítima desse encantamento que a história rimada produz na criança. Eu me encantei completamente com essa história. Assim, acho que nem um dia eu já falava todinha de cor, eu já contava com toda essa informação, eu já queria contar para todos os meus amigos. Então, a história rimada, ela realmente prende a criança, ela cativa, né? Então, é uma técnica que eu vou apresentar aqui, eu vou apresentar uma história rimada, Pirarucu Encantado, que é autoral, são versos autorais, que é uma releitura da Lenda do Boto, adaptada para a realidade tocantins. E tem um livro, se você quiser ler o livro, tá? Aqui é uma ilustração do livro, Pirarucu Encantado, ilustrado por Renato Galhardo Neto. Então, vamos lá. Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande virar gente e salvar homem no piscar de uma candeia. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o pirarucu encantado não deixa morrer afogado nenhum jovem nem criança. Aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem,
até que os raios de luar somem e ele assume a velha forma. Mas, quando está encantado, tem um charme exagerado. Bem garboso e jovial, vai dançar no arraial. Pé de valsa seresteiro, sem nome bem brejeiro até as mais belas moças. Depois, some por completo. Nunca mais. Até ter neto. Então, volta a aparecer para de novo acontecer um romance encantador de um peixe e um novo amor. E viva quem preservou! Então, tá aí duas demonstrações em uma, né? Pirarucu Encantado, que é uma história em rima, uma história rimada, e como fazer essa história rimada com o fantoche. Tem uma outra técnica bem legal, que é, por exemplo, a da caixinha. Você está colocando, está contando uma história, e aí você pode colocar um elemento assim na história, um elemento de surpresa. Você fala, por exemplo, de uma caixinha mágica, que aí o personagem foi abrir, e aí todo mundo lá parado para ver naquela expectativa. Vamos ver o que tem na caixinha, vamos ver. E quando abre, outra caixinha! Meu Deus, o que será que tem dentro dessa outra caixinha? Vamos ver. Aí você tira a outra caixinha e todo mundo naquela expectativa. E quando você abre, outra caixinha! Olha, que caixinha mágica é essa que guarda tantas caixas dentro de si? O que será que tem nessa última caixa? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E quando abre, uma pedra mágica, uma pedra lilás. São sugestões, você faz a sua caixinha do jeito que você quiser, em tantas vezes você quiser, ou ao invés de você colocar várias caixas uma dentro da outra, você pode colocar coisas dentro dessa caixinha que você vai tirando e vai acrescentando na história, né? Elementos que você vai tirando e acrescentando na história, que isso dialoga com aquela técnica de objetos que você vai mostrando, e acontece, você vai tirando os objetos e vai mostrando, e os alunos vão compondo uma história coletiva, porque a história coletiva é muito legal também, né? Você começa aqui e passa para o próximo, vai contando, cada um conta um pedaço. No final, vocês produzem uma história coletivamente. No caso de professor que tem uma turma tímida, que os alunos não têm ainda, não ficam à vontade para falar em público, ou que tem aluno que você precisa puxar a língua dele, ele fica lá, né? Então, vai mostrando os objetos. Aí, chegou a vez de fulano, aí você mostra o objeto. E então, aí o fulano vai olhar para o Pinóquio e vai dizer o que o Pinóquio fez, vai falar alguma coisa daquilo ali, né? Ou então a cobra aparece, mostra a cobra e fala, e aí chegou uma cobra e mordeu o Joãozinho, né? Então, o objeto, nesse caso da história coletiva, é bom para dar ideia, para inspirar, para sugerir o que o seu aluno vai falar, né? É a deixa da próxima fala, no caso da história coletiva. E no caso da história individual, você usa o objeto e vai contando a sua história, vai compondo a sua história de acordo com o roteiro que você criou antecipadamente na sua cabeça, né? Então, vamos ver o que mais técnicas a gente pode falar. O instrumento. Você acompanhar a história com o instrumento é muito bom, porque o meu filho disse assim, se a musiquinha não fosse tão interessante na história, a Disney não teria feito tanto sucesso, né? A Disney, ela está sempre inserindo uma musiquinha na história. Então, é bom. Usa algum instrumento
para colocar uma musiquinha, não precisa ser música da história, você pode inventar, você pode acrescentar outra música. Se for um pandeiro, você pode pegar o pandeiro e enfeitar de fitas coloridas, as crianças adoram, né? Ou você pode pegar um instrumento indígena, olha que legal, eles amam também, né? Instrumentos variados, você pode contar a sua história, o instrumento que você quiser. Mas tem uma coisa muito legal que o contador de história adora, que é o pau de chuva. Esse aqui é o pau de chuva. E você pode usar para falar de tempo, passagem de tempo. Ou você pode usar para falar do som da cachoeira. Essa semana eu usei para falar da cachoeira. Ó. Não é muito legal? Então, como é que a gente faz um pau de chuva? Esse aqui foi comprado pronto lá no Vero Peso, em Belém. Mas você pode construir o seu pau de chuva. Você pode pegar um pedaço de cano grande, pode construir um pau de chuva imenso, como muitos contadores de histórias fazem. Então, pega um pedaço de cano grande, põe o tapão de um lado e de outro e coloca semente dentro, arroz, ou milho, ou pedrinha, né? E aí você vai experimentando o som de cada coisa e decide qual é o som que você quer para o seu pau de chuva. Porque o som da pedrinha é diferente do som da semente. O som de uma semente grande é diferente do som de uma semente pequena. Se você colocar arroz, vai ser diferente de colocar milho, do som do milho, tá? Então, vocês experimentam, montam o pau de chuva de vocês, e aí vocês podem decorar como quiserem, né? Pode pregar fitinhas coloridas, ou pode colocar EVA, ou pode pintar. Fica à vontade. Pau de chuva é uma coisa muito legal e o contador de histórias que se preza sempre tem um pau de chuva. Vamos ver, estou com muito calor agora. E deixa eu contar uma história para a gente encerrar, porque já está no tempo também, né? Vamos ver o que eu vou contar, uma história para vocês. Eu vou contar, então, gente, uma história que eu vou usar o pandeiro. O calor me desconcentrou. Sentou demais agora. Vamos ver se alguém toma alguma providência. Eu vou contar. Sim, antes de contar a história, eu vou falar das bonecas contadoras de histórias. Essas bonecas contadoras de histórias, elas contam a história de um mundo melhor, onde as pessoas transformam lixo em arte, e elas são feitas de material reciclado. Deixa eu pegar uma menor aqui para mostrar. Olha, você pode fazer uma boneca contadora de histórias para te acompanhar na contação de histórias, não é legal? Você faz a cabeça você faz a cabeça de papel amassado e cola com fita adesiva, pega uma garrafa, ó, com umas coisinhas dentro para dar sustentação e prende com fita. Se fizer ela maior, como essa, você pode pôr um cano. E aqui é mangueirinha fina. E depois você colore e faz do jeito que você quiser. E fica uma companhia boa para se contar histórias, né? As crianças adoram as bonecas contadoras de histórias. O calor não passou. Continuo suando muito. Vou, inclusive, tirar o coisa da cabeça, porque está insuportável. Vou fazer assim, gente, desculpa. Mas a idade, tá? Tem um tal de menopausa no meio. De vez em quando ela ataca. Então, eu vou contar uma história, vou estar muito feia para contar, ó. E vou. Melhorou, vamos ver. Eu vou contar a história da menina dos brincos de ouro. Acho que eu já contei essa história da outra vez. Não, eu vou contar a história do João Gilô. Era uma vez um menino muito malvado, um menino que só gostava de comer passarinho. Gente, ele não queria saber de tomar sorvete, ele não queria saber de comer chocolate, ele não queria saber de nada disso. Só de comer passarinho. A mãe falava, João Giló,
João Giló, eu trouxe açaí. Não, eu não quero. João Giló, eu trouxe bolo. Eu não gosto de bolo. Era assim todo dia. Aí, um dia, João Giló foi pro mato. Caçar um passarinho pra comer. Quando ele fez assim com a baladeira para matar o passarinho cresceu assim na frente dele. O passarinho mágico, com as penas toda colorida. E o passarinho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e cantou. João Giló, escuta o meu cantar, que eu sou pássaro rei, sou pássaro encantador. João Giló, escuta o meu cantar, que eu sou pássaro rei, sou pássaro encantador. João Giló ficou assustado, mas ele era tão malvado que ele nem ligou para o susto dele e matou o passarinho. O passarinho caiu, ele pegou, botou na mochila e foi para casa. No caminho, ele ia andando quando ele ouviu. João Giló, anda devagar, ele tá só. O João Giló fez, vai apressar o passo. E aí, quando ele andou mais rápido, a música, João Giló, anda devagar, ele tá só. E aí ele foi correndo. E a música, João Giló, corre devagar, ele tá só. Gente, João Giló chegou na casa dele, pegou o passarinho, jogou em cima da pia, começou a tirar as peninhas. Ele era malvado. Começou a tirar as peninhas. E aí, ele tirava as peninhas e ouvia. João Giló, depena devagar, essa pena dói. O João Giló, ao invés de parar, ele fez só começar a cortar o passarinho e começou logo a cortar os pedacinhos. Então ele ouviu. João Giló, corta devagar, essa parte dói. Ai, o João Giló cortou logo tudo de vez e começou a temperar. E ele jogava sal e pimenta e ouvia. João Giló, temperar devagar, tempero dói. João Giló foi preparar logo a panela, aqueceu a panela para fritar o passarinho. E quando ele jogou aquele monte de pedacinho de passarinho na panela quente, as carninhas, os pedacinhos de passarinho começaram a pular, fritando. E cantavam. João Giló, sai devagar, gente, João Giló não quis nem saber. Terminou de fritar logo tudo aquilo, jogou no prato, farinha em cima e comeu. Quando ele estava comendo, ele ouvia o passarinho falando. João Giló, mastiga devagar, que seus dentes, Mas ele nem quis saber. Ele comeu logo tudo de vez. E a barriga ficou tão pesada que ele teve que parar para descansar. Gente, quando ele deitou para descansar, que ele olhou assim para a barriga, ele viu que a barriga dele estava inchando, crescendo. E começou uma dor tão forte que o João Giló começou a gemer de dor e com torcer de dor. Ai, ele ouviu o passarinho piando na barriga dele. Passarinho, você tá vivo aí? Passarinho, sai da minha barriga, passarinho. Por favor, eu tô sentindo muita dor. E o passarinho, hahaha, João Giló, por onde eu vou sair? Sai pelo ouvido, passarinho. Não, João Giló, você nem banho você não tomou ontem. Seu ouvido tá muito sujo, não vou sair, não. Ah, passarinho, tô sentindo muita dor. Passarinho, sai pelo meu nariz. Nariz é bom, tem 2 buraquinhos, você pode escolher e sai por um. Pelo nariz, João Giló, não saiu, não. Tem meleca. Ai, passarinho. João Giló tava rolando no chão, rolando de dor no chão. Não aguento. Passarinho, sai pela minha boca, por favor, passarinho. Pela boca, João Giló? Você esqueceu que você me mastigou? Não, João Giló, não saio, não. Passarinho, então, por qualquer lugar, por onde você quiser, mas sai. Por favor, sai que eu vou desmaiar de dor, passarinho. O passarinho, como era muito bondoso, começou a sair pelo umbigo do João Giló. Barulho assim.
o vidro de tarraxão. E quando o João Giló olhou, o passarinho foi saindo pequenininho, pequenininho, e foi crescendo. E foi crescendo. E foi crescendo na frente do João Giló. E as penas do passarinho brilhavam como ouro, brilhavam como prata, brilhavam como diamantes, rubis e esmeraldas. E o passarinho foi saindo, e se agigantou na frente do João Giló. Então ele cantou: João Giló, escuta o meu cantar, que eu sou o pássaro rei, sou o pássaro encantador. João Giló, escuta o meu cantar, que eu sou o pássaro rei, sou o pássaro encantador. Aí o passarinho bateu asas e saiu voando, voando, até sumir no horizonte. E daquele dia em diante, nunca mais João Giló quis saber de comer passarinho. E todos os pássaros daquele lugar foram felizes para sempre. Então, vocês viram, eu contei uma história que não precisou de concentração, porque vocês viram que eu tive uma onda de menopausa, bem na hora que eu ia começar a contação de história, e eu fiquei completamente desconcentrada, tirei chapéu, dei nó de cabelo, foi assim, é horrível, para quem não passou por isso ainda, saiba que é horrível, quem já passou, me entende perfeitamente, eu tenho certeza, e é inevitável, a gente não pode controlar. Então, eu tive isso, eu estava com planos de contar outra história que me requer muita concentração, e eu não pude contá-la. Vocês viram como eu suei, como eu fiquei. Então, eu contei uma história divertida, uma história que não precisa de tanto aprofundamento, e utilizei o meu apoio mesmo, foi um instrumento, né? E mesmo sem estar concentrada, eu tenho certeza que da forma que eu contei, com a ajuda do instrumento, eu consigo prender a atenção de uma criança. Mesmo, né, sem estar, por quê? Porque é uma história que dá para fazer assim. Dá para fazer a queima-roupa em qualquer situação. Você não precisa de concentração, você não precisa de tanto olhar profundo, você não precisa de gestos, né? Não precisa daquele mergulho total na história, como é, por exemplo, o caso de algumas fábulas, de alguns contos africanos que a gente conta, de determinadas histórias que você precisa, assim, dessa concentração. Tá? Para você contar uma boa história, você tem que conhecer a história profundamente, você tem que se casar com a história, como a gente, contador de história, costuma dizer. Você já encontrou sua história, se casou com ela? Quando a gente vai fazer uma oficina de contação de histórias, e convido com muitos contadores, eles fazem essa pergunta para a gente. Então, o que é encontrar com a história, ou ser encontrado, como muitos sugerem? É porque você tem que se identificar com a história que você vai contar, tá? Então, você tem que ler muitas vezes, você tem que entender aquela história, você tem que colocar aquela história dentro de você para que você consiga ressignificar essa história na hora de contar, para que você consiga inserir os seus elementos naturais de contador de história nessa história. Então, você precisa se apropriar dessa história para devolver para o seu público com verdade. Entendeu? Se você não conhece a história profundamente, se você não sente a história, você não é capaz de passar aquela verdade para o seu ouvinte. Na hora que você for falar, por exemplo, do sofrimento da Bela Adormecida, você fala desse sofrimento rindo, você fala assim, de uma forma tão artificial que a criança nem vai sentir que a pessoa sofreu. Você entendeu? Agora, tem contador de histórias que conta a história, que fala de choro, que você chora. Tem umas 2 semanas eu contei uma história para os professores da minha reunião e foi impressionante, a história da árvore generosa. Tem dia que você está mais emotiva. Mas eu terminei a história, eu estava chorando mesmo, né? Na hora, me deu assim uma emoção, assim, eu senti tão profundamente a história que eu era aquela árvore generosa. Eu estava sentindo aquela, sabe, aquela emoção dela ser apenas o topo, dela ter se doado completamente. Vocês conhecem a história da árvore generosa? É muito linda. E eu fui contar e eu
eu mergulhei tão profundamente que eu vivi a história, eu senti, gente, é impressionante. Eu terminei a história, eu estava chorando, eu pedi até desculpa para as pessoas. Eu chorei, eu mergulhei na história, né? Eu consegui passar tanta verdade, inclusive para mim, né? Que eu me esqueci que eu era eu e eu virei o topo da árvore generosa. Vocês entenderam? Então, na hora que ela falou assim, venha, menino, eu não tenho mais nada, mas você pode se dar. Aquilo me tocou assim tão profundamente, né? Então, o contador de história, ele precisa pegar a história para ele precisa se apropriar da história. É como se ele engolisse a história, comesse a história, e depois ele regurgitasse, ele ruminasse. Vocês entenderam? Ele colocasse para fora do ouvinte, só que aí essa história volta com a verdade do contador, com os trejeitos do contador, com o olhar do contador, com a pausa do contador, com o suspiro do contador, com a entonação. Vocês entenderam? A mesma história, ela pode atrair uma plateia, pode prender uma multidão, ou pode não chamar a atenção de ninguém, não prender ninguém. Depende do contador, depende da forma como a pessoa vai passar aquela história. Certo? Quanto tempo nós ainda temos? 4 minutos? Tá, nesses 4 minutos, então, deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta aí no chat? Tem alguma pergunta que eu possa responder? Não, ninguém quer saber de técnicas. Mas não precisa mesmo, tá, gente? Se você tem a verdade dentro de si, contar histórias só com o olhar e a voz e os seus elementos corporais prende demais também. Às vezes prende muito mais do que com o objeto. Depende também da sua plateia e depende da sua verdade. Então, a verdade, vocês perceberam quantas vezes eu repeti a palavra verdade? A verdade é um elemento importante para o contador de histórias, né? A verdade é um dos principais instrumentos do contador de histórias. Se ele não se apropria da história, ele não consegue colocar a verdade. Por isso que você tem que conhecer a história. Se a história for sua, ótimo. Se você viveu aquela história, não tem como você contar sem verdade. E você estava lá. Então, você vai contar a história verdadeiramente. Com todo o sentimento, né, que você viveu durante o fato ocorrido. Então, a gente pode... Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa do que tem aqui na minha mesa. Não, acho que eu falei de todas as técnicas, mas tem muito mais técnicas. Tem, por exemplo, a técnica da almofada. Você pode pegar uma almofada ou várias almofadas, fazer cada uma um cenário, ou em uma só você fazer as divisões com o cenário. É muito legal. Você pode fazer um livro gigante, pode confeccionar um livro para os seus alunos. E eles vão... A história coletiva, ela pode ser espontânea, na hora cada um vai falar uma frase, pode ser construída na hora, ou pode ser construída antecipadamente, ou pode ser construída por etapas. Nesse caso, um livro. Vamos construir um livro, crianças. Cada um vai me aparecer aqui com uma página feita em EVA, você vai fazer sua ilustração, e você vai trazer o texto na sua cabeça, você vai trazer o escrito, e a gente vai apresentar a história, depois a gente vai montar o livro. Né? O instrumento, a técnica, você também pode produzir, tá? Você também pode criar, porque contação de história é muito sentimento, né? E é o que você está sentindo no dia. E é a sua leitura de mundo que você vai colocar no seu momento da contação. Então, é isso. Eu acho que a gente já chegou ao fim, eu programei para esse tempo, mais ou menos. Poderia ter contado uma história maior, mas aconteceu aquilo, então procurei uma história menorzinha. E contem histórias, gente. A história faz muito bem, tá? E leiam histórias também. Reconto também é bom, leiam histórias. Existem histórias de livros, existem as histórias da tradição oral. As histórias dos livros, elas são necessárias, primeiro porque a leitura, né, todo aquele discurso que a gente já sabe.
Mas no caso da tradição oral, existe uma corrente de estudiosos que são contra se registrar as histórias advindas da tradição oral. Existe uma outra corrente que é super a favor, porque se essas histórias não forem registradas, elas se perdem, elas vão por túmulos com seus contadores e caem no esquecimento. Então, quando alguém para registrar uma história, que é o caso que eu faço, eu sou pesquisadora da cultura tocantinense, e eu registro histórias, eu transformo histórias que eu ouço, eu transformo em livros. Então, a gente faz isso para que essas histórias não caiam no esquecimento, né? E é claro que aí são releituras, quando a gente coloca para o livro, a gente, de uma certa forma, a gente deixa a história estática, ela não vai ter mais aquelas possibilidades de transformação que existe na contação de histórias, toda vez que você vai contar, você põe um ponto, aumenta um ponto, né? O livro não tem mais aquilo, ele fica estático. Mas, por outro lado, é a contribuição de catalogar aquela história, é a contribuição de eternizar aquela história, é a garantia de que aquela história não vai para o túmulo dos seus contadores originais, certo? Então, contem história, leiam história, a história é coisa própria do ser humano, está aí desde sempre e estará. Então, um grande beijo para vocês que me acompanharam, continuem conosco. Às 11 horas, nós teremos uma oficina de brincadeiras criativas de roda. Às 14 horas, nós teremos uma oficina de sabão de óleo reciclado. E às 16 horas, nós teremos uma oficina de brinquedo de material reciclado. Amanhã, a programação inicia às 9 da manhã, com uma oficina de poesia infantil comigo, muito legal. Vejam também. E depois tem às 11, tem às 14 e tem às 16. Então, continue acompanhando o projeto Circuito Popular de Oficina. No final de semana seguinte, o ponto de cultura que receberá o projeto será o coletivo Viola de Arame, os mesmos horários, 9, 11, 14 e 16, no sábado e no domingo. Então, quem não puder acompanhar hoje, ou quem acompanhou e gostou, sugere para um amigo para acompanhar no próximo final de semana. O projeto é muito bom e precisa atingir mais pessoas, porque mais pessoas precisam se habilitar com essas oficinas que estão sendo oferecidas e muitas delas, inclusive, dialogam diretamente com a humanização do ser. Então, participem, tá? Um grande beijo para todos e até o nosso próximo momento. Tchau.